Bom dia, Pai seja com todos, amém? Domingo abençoado para todos aí. Meu nome é Silvio Ronaldo, sou professor da Escola Bíblica do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Campo Limpo Paulista, a igreja sede no Jardim Santa Lúcia. Deixo um forte abraço para o pastor Gedo, da pastora Margarete. Deixo aqui um abraço para o irmão Marcelo, que vem nos socorrendo a cada domingo, permitindo que essa aula chegue aí na sua casa, tá? E ele é muito capacitado para uma aula e uma imagem de qualidade, mas a minha gravação aqui é que é deficiente. Então ele me socorre aí, me tampando os buracos aí, tá bom? Marcelão, um abraço, Deus te abençoe. Vamos começar a aula de Filipenses e vamos terminar a apostila de hoje, né? Encerrar esta apostila. Então, a partir de domingo de hoje, você já pode adquirir na escola, na igreja, tá? Teremos os cultos presenciais agora, né, às 8, junto com a escola bíblica. Tem o das 10 horas, o das 5 da tarde e das 7 da noite. Então, nos horários das 10 da manhã, tá? Já tem na igreja as apostilas. Então, quem quiser adquirir, leva R$10, procura o pastor e compra com ele. Eu possivelmente não estarei na igreja, ok? Por conta de eu ter voltado a trabalhar no fórum com atendimento a pessoas, a partes e advogados, então, por conta disso, eu estou tendo muito contato com pessoas, então não estou indo em outros lugares. Por exemplo, na igreja eu tenho assistido o culto presencial, online, tá, ok? Mas adquira sua apostila hoje, na igreja, ou durante a semana quiser passar aqui no Jardim América pegar comigo, ou você que mora longe de Campo Limpo, onde você estiver, veja o custo de correio, a gente coloca no correio para você, né? Mas também dá para seguir a aula do jeito que a gente faz aqui, se algumas pessoas sem apostila, sem problema nenhum, tá bom? Vamos fazer uma oração? Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, pelo domingo abençoado que o Senhor nos permite viver, nos colocou de pé, estamos de pé logo pela manhã, com ânimo e coragem para assistirmos a Tua aula. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu convido o Espírito Santo a ministrar essa aula de Filipenses nas nossas vidas e que o entendimento do Espírito Santo seja revelado nas nossas vidas. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, abençoe cada aluno. Senhor, abençoe todas as pessoas que estão envolvidas para que essa escola bíblica possa chegar na casa de cada um. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, abençoe e unja a casa de cada um e cada uma das palavras que forem sair da minha boca. Deus, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor seja conosco, nos abrindo entendimento, nos dando sabedoria e discernimento. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. E vocês agora vão ficar com o livro, a música Cantando os Livros da Bíblia, e vamos ver se você decorou os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, ok? Voltamos com a aula já já. Boa música! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, E aí, como é que você está de memória com os livros da Bíblia? Já gravou os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento? Já? Vamos lá, hein?
faça o teste. Sempre que vier a musiquinha, faça o teste, ok? Vamos seguir a aula. Lembrando que estamos estudando hoje Filipenses. É a lição 17 desta apostila. Hoje no culto, né? Hoje no culto teremos à disposição, tá? Apostilas. A nova apostila, apostila 2 do Novo Testamento, ou a quarta do conjunto todo. E aí nós vamos seguindo as aulas, ok? Então fica R$10 a sua apostila, não esqueça de buscar lá na igreja, tá bom? Vamos para a aula. Filipenses. Alvo. Perceber quanto ajuda mútua na igreja é importante e como Deus a usa para socorrer os seus. Sentir, deleitar-se com a comunhão que há no corpo de Cristo. Agir, adotar postura de gratidão a Deus e aos irmãos. E essa é a base do que o alvo da lição de hoje. Tá certo? Vamos para a introdução. Filipenses é uma epístola, uma carta, como a gente bem vem trabalhando aqui, informal de Paulo. Ela não é uma carta formal, onde vai determinar doutrinas e regras. Não, é uma carta informal. Tá? E aponta Cristo como centro da fé cristã. Com um total de 104 versículos, o nome ou título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo da epístola. Filipenses se destaca pela ênfase, né? Pela forma atenuante, incisiva, né? Que Paulo, de Paulo na unidade de Cristo. Calma. Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração de amor do apóstolo à igreja local. Também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu sua epístola, sua carta, o que não o impediu de declarar várias vezes a alegria por fazer contato com a igreja em Filipos. Então presta atenção. Muitas vezes a gente acha que para ser feliz é estar bem. Estar bem financeiramente, estar bem de saúde, estar bem numa casa boa, num bom emprego, enfim. Tem pessoas que atribuem a felicidade a isso. Paulo estava feliz, estava alegre, mas estava preso e sofrendo açoites e sofrendo maus tratos, mas estava alegre, estava de bem com a vida porque estava com Deus, estava vivendo a vida de Cristo. Entendeu? Seguindo, vamos continuar. Visão panorâmica. Informações básicas. Grupo Epístolas Paulinas Eclesiásticas faz parte de uma, das 13 cartas de Paulo do Antigo e do Novo Testamento. Autor o próprio, data 61 depois de Cristo. Aqui o livro de Atos já tinha sido totalmente escrito pelo médico, por Lucas, tá? Pelo evangelista Lucas. Alvo da igreja em Filipos, local Paulo em Roma na prisão. Versículo-chave, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Tá? Só tem 4 capítulos, esse versículo é bem curtinho. Seguindo o padrão das aulas anteriores, dá para ler quase 2 vezes cada capítulo por semana, nesta semana, tá bom? Versículo 4 do capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Expressão-chave, unidade em Cristo. Esboço da lição. 1. O progresso do Evangelho. Capítulos 1 e 2 de Filipenses. 1. Por meio de Paulo. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 26. Por meio dos Filipenses. Mesmo capítulo, versículo 27 e até o capítulo 2, versículo 30. Então, o progresso do Evangelho, na carta discorre, descreve sobre o progresso feito por Paulo e feito pelos próprios filipenses. Advertências contra falsos mestres, no capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 1. Exortações e agradecimentos,
capítulo 4, versículos de 2 a 23. Tá? Então são orientações, informações, ok? Filipenses em uma sentença. Paulo incentiva a igreja em Filipos a viver alegre e em unidade no serviço de Cristo, contrastando alguns conflitos internos. Veja, a gente observa muitas pessoas reclamarem sobre relacionamentos, sobre pessoas dentro das igrejas, de denominações diferentes da nossa própria, enfim. Gente, aonde tem ser humano, tem conflitos. Nós precisamos pedir para Deus, não uma igreja que não tenha conflitos, isso não existe. Nós precisamos pedir para Deus um comportamento amável com pessoas que geram conflitos. É isso, entendeu? Vamos lá. Página 90. Contexto: a cidade de Filipos. Vamos lá. Importante polo da Macedônia, Filipos se destacava pela extração de minério e ouro. Gente, vamos pensar. Lugar que se extrai ouro tem interesse? Aonde tem ser humano e tem interesse, é um lugar de conflito? Não precisa ir muito longe. O próprio contexto nos proporciona o entendimento de como devia ser ali, pessoas roubando pessoas, né? Pessoas matando pessoas para pegar o ouro que o outro descobriu, né? Encontrou, e por aí vai, né? Em 31 depois de Cristo, a cidade se tornou colônia de Roma. Está lá em Atos 16, 12. Aí você vai falar assim, você acabou de falar que Filipenses foi escrito depois que Atos tinha terminado de ser escrito pelo Lucas, pelo evangelista e médico Lucas. Sim, mas aqui ele veio falar sobre 31 depois de Cristo, tá? Ou seja, Atos começou a ser escrito por volta de 36 depois de Cristo, tá? A língua falada passou a ser o latim e a cidade foi considerada uma pequena Roma. Estava localizada na Via Inácia, principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente. Olha um fluxo de pessoas que continham ali, tá? Continuando, ok? Por sua posição em relação ao Império Romano, Filipos desfrutava de alguns privilégios. Entenda, ele estava numa posição estratégica no Império Romano, por isso eles tinham alguns privilégios. Não havia impostos de indivíduos e da terra. Queria morar lá. Brincadeira, tá? Mas impostos de indivíduos e da terra, olha, já pensou que maravilha, quanto dinheiro ia sobrar do nosso salário? Ok. B. Havia direito de comprar e vender bens livremente. C. A lei romana dava proteção de direitos à população local. D. A lei romana permitia líderes governamentais locais, pretores lictores, tá? É uma denominação de líderes governamentais, como se fosse prefeitos e governadores, tá? Ok? Líderes governamentais, ok? Vamos lá. Aqui eu venho um pouquinho aqui na apostila. A cidade era um excelente ponto estratégico para a expansão do reino de Jesus Cristo, ok? Seguindo, achei que eu tinha apertado coisa errada aqui, certo? Vamos lá. Paulo e a igreja em Filipos. A epístola foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Então foi a primeira igreja fundada no mundo? Não, começou em Jerusalém, né? A primeira igreja fundada na Europa. Paulo foi... Aí vai falar, mas e aí, como é que faz? Como é que é Jerusalém e tal? Gente, é que assim, a expansão começou em Jerusalém, né? No Oriente Médio ali, Ásia, e foi seguindo por um caminho que ligava o Oriente, a Ásia, com o Ocidente, Europa. Embora a Europa também tenha a área oriental, mas não é o foco da nossa aula. Não é uma aula de geografia, é uma aula de escola bíblica, ok? Seguindo. Paulo foi a Filipos em resposta a uma visão e ao apelo. Passa a Macedônia e ajuda-nos.
Está lá em Atos capítulo 16, versículo 9, ok? Seguindo, aqui, mas tem uma parte aqui que eu ainda vou ler, tá? Ainda tem uma parte que eu vou ler aqui. Primeiro ele pregou numa reunião de oração de mulheres, na qual Lídia foi convertida. Ela o hospedou enquanto ele esteve na cidade. Depois de algum tempo ali, iniciou-se uma grande oposição a ele e juntamente com Silas foi açoitado e levado à prisão. Por meio das orações foram libertos por um terremoto que também resultou na conversão do carcereiro e sua família. Essa história é bem conhecida, eu não vou lê-la, está lá em Atos capítulo 16, versículos de 19 a 34. Eu não vou lê-la para não ficar extensa a aula, mas é uma história bem conhecida, quando romperam, houve um terremoto, romperam as grades da prisão, eles escaparam e o carcereiro e sua família se converteu. Tá? É bastante conhecida essa passagem. O caráter da epístola, o caráter da carta. Tá? A palavra alegria ou regozijo aparecem frequentemente na epístola. Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. Suas palavras brotam de um coração leve e alegre. Na apostila, final da página 90, é uma carta informal, sem um plano lógico ou argumentos doutrinários. É uma expressão espontânea de amor e gratidão. Epafrodito havia trazido a ajuda dos filipenses a Paulo e estava para retornar a casa. Surgia então uma grande oportunidade para enviar-lhes uma carta de agradecimento. Filipenses 4,18, que eu reproduzi aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Recebi tudo, Paulo escrevendo para o povo de Filipos, tá? Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Tá? Então ele na carta escreveu alguns assuntos, dentre eles um agradecimento, porque o povo de Filipos bancou as missões de Paulo. Paulo missionário, bancou as missões de Paulo. Tá? O apóstolo Paulo foi bancado as viagens, os custos da equipe, tudo. Filipos, os filipenses contribuíram financeiramente para ajudar essas investiduras de missões de Paulo. Entendeu? Ok. Eu me perdi, mas eu me acho e já achei. Paulo menciona o nome de Salvador cerca de 40 vezes na correspondência. Nela estão registradas algumas das afirmações mais maravilhosas e profundas a respeito de Cristo. Já nós vamos ver isso. Tem uma referência bíblica aqui em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, que fala sobre o kenosis de Cristo. Depois nós vamos tratar esse assunto, tá bom? Virando a página 91, Filipenses para hoje. A semelhança de Paulo ao escrever Filipenses, tenha bastante alegria. É aqui que ele quer dizer, conforme a semelhança de Paulo, ao escrever Filipenses, tenha você também bastante alegria para servir ao Senhor Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Item 3. Esboço prático da epístola, da carta. Além de eu ler um texto, vai abrir aqui um quadro que vai me permitir esboçar de forma prática a carta, a epístola, tá? Uma bela maneira de estudar a carta é observá-la de maneira prática. Uma visão panorâmica nos ajudará a compreender os detalhes práticos da mensagem. Vamos ver então esta visão panorâmica. O capítulo, são 4 capítulos Filipenses, o 1, o 2, o 3 e o 4. Quem Jesus é? Pela demonstração e pela descrição da carta. Nossa vida no primeiro capítulo, nosso padrão no segundo capítulo,
nosso alvo no terceiro capítulo e nossa força e suficiência no quarto capítulo. Qual o objetivo final? Isso para todo esboço vai mostrar. O objetivo final sempre será a unidade em Cristo. Continuando. Quais os sentimentos de Cristo em nós? Né? Então, ele tem o sentimento de Cristo em nós de união no capítulo. Isso é relatado, tá? É dessa forma que os capítulos discorrem os seus textos, tá? De união no capítulo 1, de humildade no capítulo 2, de zelo no capítulo 3 e de contentamento no capítulo 4, sempre com o mesmo objetivo final. Quais as principais lições de Cristo para nós? Sofrimento por amor, no capítulo 1. Submissão ao Pai, no capítulo 2. Salvação pela graça, no 3º capítulo. Santificação por obediência, no 4º capítulo. Sempre com o mesmo objetivo final. Vamos lá. Quais os resultados práticos? Viver em Cristo, no 1º capítulo. Pensar como Cristo, no 2º capítulo. Conhecer a Cristo, no 3º capítulo. E, sobremaneira, ter a paz de Cristo, no 4º capítulo. Sempre com o mesmo objetivo final. Unidade em Cristo. Então, com muita calma, isso aqui é só uma aula panorâmica. Nós não vamos, como nenhuma outra aula, nenhum outro livro que nós estudamos, nós jamais vamos esgotar os estudos sobre esse livro em 50 minutos, certo? Mas gasta seu tempo, leia com calma, peça ao Espírito de discernimento, sabedoria para a leitura de Filipenses e leia os 4 capítulos, tá? Com calma durante a semana, estudando-os, ok? Vamos lá. Terceiro conteúdo, Kenosis de Cristo. Está lá na página 91. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Apresenta, eu vou lê-lo, tá? Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, apresenta, ok? Eu estou só lendo aqui para me achar, ok? Com extrema profundidade, a teologia da encarnação de Jesus. O texto destaca a kenosis, ou seja, é o esvaziamento de Cristo num lindo hino de exaltação. Eu vou ler ele aqui, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? É importante entender a morte de cruz, que é uma morte extremamente dolorosa e termina por asfixia, falta de ar, cãibra nos pulmões. Tá? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Então, o que acontece? O que significa kenosis? Esvaziamento no texto não significa anulação de divindade de Jesus. Jesus não se anulou, tá? Não se anulou como divino, mas abriu mão, tá? Abriu mão da manifestação da sua natureza divina. Paulo foi estimulado a escrever o hino porque na igreja existiam alguns problemas.
Na igreja existia, nós estamos falando da primeira igreja da Europa, nós não estamos falando da igreja do século XX. Olha quão parecidas são no sentido dos problemas existentes de relacionamento. Orgulho, ambição, vaidade, discórdia, entre outras, tá? Seu apelo era para que os crentes de Filipos tivessem a mesma disposição física, emocional e espiritual de Cristo quando se fez homem como nós. Agora eu vou passar uma música, tá? Prestem atenção na letra. Eu não sei se vai ser possível ter legenda nessa música. Se for possível, a gente vai pôr. Vai dar um pouco de trabalho, tá? Por causa dos recursos. Mas se não tiver legenda, não tem problema. Preste atenção, ouça, medite na palavra, tá? Que você vai ouvir e veja o que Jesus se tornou para nos salvar. Fica com a música, a gente volta já já, continuando a aula, certo? Tendo ele condição divina, não se prevaleceu de ser Deus. Encarnou-se, humilde fez-se homem, pra cumprir a vontade do Pai. Humilhou-se ainda mais lá na cruz, aceitando a morte por mim. Não abriu a boca, suportou a dor, foi fiel até o fim. Diante dele joelhos se dobrem e toda língua proclame Jesus soberano, nome sobre todo nome. Jesus é o Senhor soberano, nome sobre todo nome. Jesus é o Senhor. Como pode um Deus tão grande esvaziar-se por completo e humilhar-se, entregando-se na cruz até a morte por mim, um pobre pecador? Tendo ele condição divina, não se prevaleceu de ser Deus. Encarnou-se, pequeno fez-se homem, pra cumprir a vontade do Pai. Humilhou-se ainda mais lá na cruz,
isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. O que você achou da música? Gostou? Na verdade, a música, o objetivo dela não é nem a pessoa gostar, se empolgar. A letra e a harmonia da música, a música em si, ela não tem um ritmo contagiante e tal, mas a letra dela tem uma profundidade. Está escrito lá em Filipenses, depois leia com calma, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Paulo escreveu, né, sobre Jesus ter aberto mão, né, no sentido de se esvaziar da divindade para se tornar homem, se tornar carne, né, seu processo de encarnação de Jesus, ok? Vamos lá, continuando a aula, muito bonita, reflita nessa música, toca ela algumas vezes, com calma, presta atenção na letra. Tá? Eu tomei muito cuidado para passar essa música por conta da letra, mas a letra é belíssima, ok? Então vamos lá. Continuando, ameaças externas. É importante, voltando na música, é importante você entender o que Jesus, o que Deus, através de Jesus, fez na minha vida e na sua vida. Isso é muito importante, tá? Ameaças externas. A semelhança de outras igrejas do primeiro século, a igreja em Filipos também sofreu com ameaças externas. Paulo alertou aqueles cristãos a serem seus imitadores e a observarem bons testemunhos dentro da igreja. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, que eu reproduzi aqui. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, ok? Deixa eu só virar aqui, isso, lhe apresentamos. Agora eu vou fazer um quadro, tá? De inimigos e respostas, vamos lá. Inimigos, resposta, judaizantes. Vocês se lembram dos inimigos judaizantes? Que são aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, mas não abriam mão da época dos costumes, da circunscrição, né? Da circuncisão, tá? Entre outros hábitos, lavar as mãos antes de comer, entre outros hábitos. Então eles eram os judaizantes, né? Que acabava criando confusão na doutrina, entendeu? Vamos lá ver as informações. Então, temos lá, tá? Filipenses capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 3, tá? E depois nós vamos ter lá, deixa eu só dar uma olhada, é isso mesmo, versículos 2 e 3. Então, inimigos, cães, resposta, gloriamos em Cristo. Eu já vou ler, tá? Maus obreiros,
adoramos a Deus no Espírito. Falsa circuncisão, somos a circuncisão. E aqui eu quero dar uma lida, tá? Depois eu vou pôr gentios libertinos, tá? Vou parar aqui um pouquinho, depois eu completo o quadro. Filipenses capítulo 3, versículos 2 e versículos 3. Diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com que são os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Deixa eu só virar minha página aqui. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. É isso que ele diz. Esse quadro serve para isso. Vamos ao próximo. Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19. São inimigos da cruz. Só se preocupam com as coisas terrenas. Resposta. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Está vendo? 18, 19 e 20. Nossa pátria está nos céus. Vamos dar uma lida aqui, só para a gente ver aqui. Então, Filipenses capítulo 3, versículos 18 a 20. Ok? Diz assim: Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é perdição. O seu Deus, letra minúscula, tá? Esse Deus é de letra minúscula. É o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Resposta: nossa cidadania, nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuando, vamos lá. 3, para quem está com a apostila, página 92. Temas destacados da epístola. Aqui são as referências, você anota, tira a foto, faz do jeito que você achar melhor, mas leia. Estão todas em Filipenses, tá vendo? Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 2, capítulo 4, que vai falar sobre alegria, tá vendo? Todas essas referências, Filipenses capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículos 2 e 17 e 18 e 28 e 29, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 10, paz, capítulo 1, versículo 2, capítulo 4, versículos 7 e 9, ansiedade, capítulo 4, versículos 6 e 7, tá vendo? Tá perto, ó. Pessoas, capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículos 25 a 30, e capítulo 4, versículos 2 e 3, capítulo 4, versículo 18, capítulo 4, versículo 22. Tira uma foto aqui, né? Grava depois ou volta a aula depois, é bem tranquilo. Relacionamentos, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4, capítulo 4, versículos de 2 a 3. E eu reproduzi a ética, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso é ética, né? Isso é ética. Continuando, olha, curiosidades. Alguns pontos são curiosos na epístola, ok? A palavra alegria, com seus sinônimos e nuances, aparece 16 vezes na carta. Filipenses é considerada por muitos como a carta mais alegre e afetuosa do apóstolo Paulo. Tá? Vamos resgatar o início da aula? Ele estava onde quando ele escreveu? Preso. Ele estava preso. E olha com que satisfação ele escreveu essa carta. Leia esta carta, essa epístola, com este pensamento: ele estava preso.
Olha o estado de espírito que ele vivia mesmo preso, ok? Outras curiosidades. Alguns pontos são curiosos na epístola, né? A igreja em Filipos participou ativamente, contribuindo com o ministério de Paulo. Bancou, entendeu? Ajudou a custear as viagens dele. Enviou auxílio ao apóstolo pelo menos em 3 ocasiões. 2 vezes quando Paulo estava em Tessalônica, consta isso lá em capítulo 4, versículo 16, e uma em Corinto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Mais curiosidades, ok? Em Filipenses, não encontramos qualquer citação direta ao Antigo Testamento. Presta atenção nisso aqui, tá? É provável que Paulo não tenha tido preocupação em citar diretamente o Antigo Testamento devido à pouca presença de judeus na cidade quando Paulo chegou lá. Normalmente o apóstolo Paulo utilizava recursos, menções do Antigo Testamento para que os judeus convertidos, mas muitos com espírito de judaizantes, tá? Questionavam a doutrina. Então ele resgatava o Antigo Testamento porque sobre isso o judeu tinha total conhecimento e vivência. Entendeu? Ok? Mais curiosidades. Em Filipenses não encontramos qualquer citação direta do Antigo Testamento. Aqui a gente já fechou, era isso só, tá? Devido à pouca presença de judeus na cidade. Perdão, gente. Só acrescentou essa última linha, né? A igreja em Filipos foi a primeira igreja da Europa. Uma outra curiosidade que nós já tratamos na aula. Vamos para a conclusão. Filipenses para hoje, página 93. Você tem contribuído com a obra de Deus no mundo? Você tem ajudado? Você tem auxiliado? Você tem ajudado a custear a obra de Deus? Que tal experimentar a alegria de participar da missão de Deus à igreja por meio de ofertas? Aqui eu vou falar com propriedade e com tranquilidade, tá? Logo que eu me converti, assim que eu me converti, foi no velório da minha mãe, tá? Dentro da igreja, isso em 2001, no dia 24 de setembro. Tá? Agora, 24 desse mês, fará 19 anos que minha mãe faleceu, por consequência, faz 19 anos que eu nasci de novo. Olha que interessante, eu tenho uma mãe que me pariu 2 vezes, me pariu biologicamente e me pariu na fé, porque foi através do sepultamento dela que a minha velha criatura não foi sepultada ainda, foi depois, mas foi através do sepultamento da minha mãe que a minha vida espiritual nasceu. Foi quando o Espírito me convenceu, tá? E eu não vou entrar em detalhes por 2 motivos. O tempo não é propício e eu falando da mãezinha, eu ainda... Vamos continuar a aula. Então, o que acontece? Eu me perdi no que eu estava falando. Ok. Sim, sobre oferta. Você vê como mexe comigo falar da mãezinha mesmo 19 anos depois. Mas tudo bem, vamos lá. Dona Irene, seja bem-vindo ao reino do céu. Esquece, eu tenho certeza que está lá. Oferta. Logo que eu me converti, na sequência eu já me tornei imediatamente um dizimista fiel. E sou até hoje, para a honra e glória do Senhor. Tá? Mas a minha vida teve uma mudança significativa a partir dos dízimos, da obediência do dízimo. Tá? A minha vida começou a ter padrão, paz, ordem. A partir de alguns meses depois, tá? Aliás, mais de meses, uns 2 anos depois que eu estava numa crise financeira muito violenta e eu tive que corrigir isso e levou anos para eu corrigir, para eu sair dessa situação. Quando eu comecei a ser ofertante, a minha vida mudou completamente.
E eu falo isso com propriedade, eu sempre uso isso. Eu sou contador formado, sou bacharel em ciências contábeis, exerci a contabilidade até o final do ano passado, 15 anos, como proprietário de escritório, como contador. Sou formado, sou licenciado em matemática, tenho licenciatura plena em matemática. Uns dizem, ele começou sem juízo e confirmou que não tem juízo. Fez contabilidade e matemática. Outros dizem, né, que é muita loucura, né? Enfim. Mas o que eu gosto de dizer? Eu sou uma pessoa especialista em contabilidade, sou uma pessoa que tem muita facilidade em fazer conta. Não tenho dificuldade nenhuma. Então, para mim, é muito fácil afirmar que 1 mais 1 são 2. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A única diferença que eu gosto de dizer é que na matemática de Deus, 1 mais 1 é infinito. Então, quando você, o que eu quero dizer com isso? Quando você se torna um ofertante, a sua vida muda completamente, mas um ofertante de coração, que dá sem esperar nada em troca, que dá por prazer, por paixão, por querer ajudar a obra, tá? A vida da gente muda completamente. Quando a minha mão freia na oferta, o meu crescimento freia. Quando a minha mão abre na oferta, o meu crescimento abre. E o que eu quero dizer crescimento? Não é propriedade, casa, carro, tudo isso, graças a Deus, Deus me abençoa e eu tenho, tá? Mas não é isso. Crescimento de forma geral, a paz de forma geral, as coisas ruins se afastam da gente. É incrível, é incrível. Faça essa experiência, que você vai ver que 1 mais 1 com Deus não tem soma real, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Fechando a aula, hoje vimos que a carta aos Filipenses poderia perfeitamente ser chamada de a carta da alegria. Filipenses 4:4, já lemos aqui, lá no início da aula, no esboço, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O estudo da epístola nos mostra como o apóstolo Paulo expressou alegria mesmo nas situações adversas, mesmo preso, condenado, açoitado. Ok? Então vamos encerrar a aula lembrando que acabamos de acabar, sem querer ser redundante, mas sendo, e já sendo, acabamos de encerrar esta apostila. Tá? Hoje já vai ter disponível na igreja a apostila para a gente finalizar o período, tá? Agora aí vai ser de Colossenses a Apocalipse, tá? Se não me falha a memória, são 17 lições, porque Apocalipse vai ser dividido em Apocalipse 1 e 2, porque é muito extenso o assunto, ok? E eu fazendo as minhas contas, 17 aulas vão dar 17 domingos, que vai acontecer até o último domingo de dezembro. E em nome de Jesus nós vamos cumprir a meta de finalizar o estudo da escola bíblica, da Bíblia inteira até dezembro, se Deus permitir. Assim, bom? Então adquira a sua apostila, custa R$10. Aqueles que não estão indo nos cultos presenciais, tá? Eu também estou evitando, porque voltou o meu trabalho no fórum. Então eu estou evitando, como eu estou tendo muito contato com pessoas, eu estou evitando ir na igreja para não levar nada de ruim para ninguém, tá? Então esse cuidado eu tenho que ter, ok? Muita gente fala, mas você não crê em Deus? Se você crê em Deus, você não vai ser contaminado. Jesus, quando foi tentado, né? Ele mesmo disse, não tentarás o vosso Deus. Então a gente tem que ter prudência, certo? Então por prudência, eu não tenho ido nos cultos há 2 semanas, hoje é a 3ª semana, justamente para não gerar nenhum risco, não expor as pessoas, porque eu estou atendendo um fluxo de pessoas diferente do meu normal, tá bom? Então é assim. Então não esqueça, se você quiser passar aqui em casa, no Jardim América, retirar sua apostila no portão, custa R$10, tá? E se você que tem assistido às aulas, pretende
ter a apostila, me fala, que eu posso encaminhar pelo correio. A gente vê o custo de correio e tudo, e eu encaminho para você a apostila. Ou, quem preferir, permaneça assistindo a aula com a tela, a gente falando, que também dá para seguir a aula da mesma maneira, ok? Vamos encerrar essa aula com a alegria que Paulo escreveu o livro de Filipenses, mesmo em situações de adversidades? Vamos lá. Amado Deus poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse domingo abençoado. Obrigado, Pai, por essa aula rica, Senhor, e nos permita, Senhor, sermos alegres como Paulo, independente de situações adversas. Deus, em nome do seu Filho Jesus, abençoe cada família, abençoe cada pessoa, aonde quer que esta aula chegue, quer seja hoje, domingo, quer seja qualquer outro dia. Pai, em nome do teu Filho Jesus, abençoe cada um dos teus servos, dos teus filhos, Senhor, e os enriqueça, Senhor, em vida, enriqueça em abundância de vida, em abundância de sabedoria, e por que não economicamente, Pai, pelo fato de eles estarem se dispondo a aprender e conhecer mais de Ti. Pai, que todos venhamos ter em família um domingo abençoado, um domingo maravilhoso, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém e amém. Muito obrigado, um bom domingo para vocês e cuidem-se. Até domingo que vem, com Colossenses Revista Nova.